Ninguém te avisa sobre o dia em que o divórcio começa a doer de verdade. Não é no tribunal. Não é quando você assina os papéis. Não é quando vocês dividem os móveis ou quando ela vai embora pela última vez. O divórcio começa a doer de verdade num dia comum. Numa terça-feira qualquer. Quando você abre a porta de casa e percebe que o silêncio não é temporário. É nesse momento que você entende que isso não é uma briga que vai passar, que não tem reconciliação marcada pro fim de semana, que o vazio agora mora com você. E o pior de tudo é que ninguém vê, porque a dor do divórcio não aparece no rosto, não sangra, não deixa marca visível. Ela só ecoa, nos cômodos vazios, nos corredores sem voz, no sofá que agora é grande demais. Se você sabe do que eu tô falando, talvez esse seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de assumir, sobre o que dói de verdade, sobre o silêncio que não tem filtro para disfarçar. Porque o divórcio não começa a doer quando você perde a pessoa. Ele começa a doer quando você perde os sons, quando você perde os barulhos que preenchiam o dia, quando você perde a rotina que reclamava tanto. E aí você descobre que não era a pessoa que fazia a casa ser casa. Era o som dela. Era o barulho da panela no fogão. Era a voz chamando você da sala. Era a discussão boba sobre qual série assistir. Era até a bronca. Era até o silêncio dela que era diferente desse silêncio de agora. Esse silêncio novo é pesado. Ele gruda na pele. Ele senta do seu lado no sofá. Ele te espera na cozinha. Ele te acompanha até o quarto. E você não consegue desligar ele. Porque esse silêncio não é ausência de som. É ausência de vida. É a prova física de que você agora está sozinho. E que ninguém vai chegar. Que ninguém vai perguntar como foi o seu dia. Que ninguém vai reclamar que você esqueceu de comprar pão. O divórcio começa a doer de verdade quando você entende que a solidão não é um sentimento. É um lugar. E você mora nele agora. Você chega em casa. A chave entra na fechadura e faz aquele barulho de metal que sempre fez. Mas agora ele parece mais alto. Mais seco, mais definitivo. Você abre a porta. E antes mesmo de entrar, você já sente o ar parado, o cheiro de lugar fechado, a temperatura de casa vazia. Você acende a luz. E tudo está no lugar. Exatamente no mesmo lugar de quando você saiu de manhã. A almofada do sofá. O controle remoto. O copo na pia. Nada mudou. E é isso que dói. Porque antes, quando você chegava, sempre tinha algo diferente. Uma roupa jogada no sofá. Uma xícara de café pela metade. Um sapato no meio do corredor. Sinais de vida. Sinais de que alguém esteve ali. Sinais de que você não estava sozinho. Agora não tem nada. A casa está congelada. Como um cenário de filme que ninguém está gravando. Como um museu da sua própria vida. Você tira o sapato. E o som ecoa. Suas passadas ecoam. O barulho da geladeira abrindo ecoa. Até a sua respiração parece mais alta. E você percebe que a casa não está vazia só de gente. Ela está vazia de som. De movimento. De imprevisibilidade. Antes você reclamava. Do cabelo no ralo. Da tampa do vaso levantada. Da luz acesa em todo o cômodo. Das roupas que apareciam do nada na cadeira do quarto. Agora você daria qualquer coisa para ver um cabelo no ralo de novo. Porque esses pequenos incômodos eram a prova de que você não estava só. Que alguém dividia aquele espaço com você. Que alguém respirava o mesmo ar. Que alguém existia ali além de você. Você senta no sofá. E ele parece maior. Mais largo. Mais vazio. Você pega o celular. Rola o feed. Vê casais sorrindo. Vê famílias reunidas. Vê gente reclamando do parceiro nos stories. E você sente uma inveja estranha. Não da felicidade deles, mas da companhia, do barulho, da presença. Você levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira, olha para dentro sem saber o que procura. Fecha, abre de novo, fecha. Você não tá com fome. Você só tá tentando criar barulho, movimento, alguma coisa que preencha o vazio. Mas não funciona, porque o vazio não está só na casa. Ele está dentro de você também. E você não consegue preencher ele sozinho. Você olha pro relógio. Ainda é cedo, mas parece tarde.
Porque o tempo agora passa diferente. Mais devagar. Mais pesado. Como se cada minuto fosse um esforço. Antes o tempo voava. Você reclamava que o dia não tinha hora suficiente. Que sempre faltava tempo para tudo. Que a semana passava rápido demais. Agora sobra tempo. Sobra silêncio. Sobra espaço. E você não sabe o que fazer com tudo isso. Você liga a TV. Só pro barulho. Não importa o que está passando. Você só quer uma voz. Qualquer voz que não seja sua. Porque falar sozinho é a coisa mais triste do mundo. E você tem feito isso mais do que gostaria de admitir. Você já conversou com o espelho. Já respondeu pergunta que ninguém fez. Já resmungou sozinho na cozinha. Já deu risada de piada que só você ouviu. E cada vez que você faz isso, uma parte de você se assusta. Porque você está começando a se acostumar. Com o silêncio. Com a solidão. Com a ausência. E esse é o medo que ninguém fala. Não é o medo de ficar sozinho. É o medo de se acostumar com isso. De normalizar. De aceitar que essa é a sua nova realidade. De parar de sentir falta. Porque se você para de sentir falta, significa que você perdeu de vez. Significa que a pessoa virou passado. Que a vida que vocês tinham virou memória. Que o lar virou apenas um endereço. E você não quer isso. Mas também não sabe como evitar. Porque o tempo não para. Ele não espera você se curar. Ele não dá licença para dor. Ele só passa. E com ele, você vai se adaptando. Querendo ou não. Você olha para o sofá vazio. Para os quadros na parede. Para as fotos que você ainda não teve coragem de tirar. E entende que a casa não mudou. Você que mudou. Você que agora enxerga tudo diferente. Você que agora carrega o peso do que não tem mais. O silêncio não é a ausência dela. É a presença da falta dela. E isso, ninguém te ensina a suportar. Tem noites que você janta na frente da TV. Outras que você nem janta. Só fica ali. Sentado. Olhando pro nada. Esperando que o sono chegue logo. Porque pelo menos dormindo você não precisa pensar. Você vai pro quarto. E a cama parece enorme. Você se deita sempre do mesmo lado. O lado de sempre. Como se o outro lado ainda fosse dela. Como se você estivesse guardando o espaço. Esperando. Mas ela não vai voltar. E você sabe disso. Mas o corpo ainda não entendeu. Ainda se vira de madrugada procurando ela. Ainda espera sentir o calor dela do outro lado. Ainda estranha o vazio. E você fica ali. Olhando pro teto. Ouvindo o silêncio. Aquele silêncio que não é paz. É ausência. É solidão com nome e endereço. Mas o pior silêncio não é o da casa. É o que acontece dentro de você. É o diálogo que você tem consigo mesmo às 3 da manhã. Quando o sono não vem. Quando a mente não desliga. Quando as perguntas não param. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu podia ter tentado mais? Será que eu desisti fácil demais? Ou insisti tempo demais? E essas perguntas não têm resposta. Elas só ficam ali. Rodopiando. Ocupando espaço. Criando um barulho interno que ninguém ouve, mas que você não consegue desligar. Você pensa nas brigas. Nas palavras que disse. Nas que não disse. Nas vezes que foi orgulhoso demais. Nas vezes que foi fraco demais. Você revive cada momento. Cada decisão. Cada curva que trouxe vocês até aqui. E você tenta entender. Tenta encontrar o exato momento em que tudo desmoronou. Mas não tem um momento. Não é assim que funciona. O fim de um casamento não é um evento. É um processo. É uma erosão lenta. É uma distância que vai crescendo aos poucos. É um silêncio que vai tomando espaço onde antes tinha conversa. E quando você percebe, já é tarde demais. Não porque não dá mais para salvar, mas porque vocês dois já desistiram sem falar. Já aceitaram o fim sem decretar. Já viraram estranhos que ainda dividem o mesmo teto. E aí vem o divórcio. Não como uma tragédia, mas como um alívio disfarçado de derrota. Porque no fundo, você já estava sozinho há muito tempo. A diferença é que agora é oficial. Agora é real. Agora não dá mais para fingir. E isso assusta. Porque fingir era o que mantinha você de pé. Fingir que estava tudo bem. Fingir que ainda tinha amor. Fingir que o casamento ia se salvar sozinho. Agora não dá mais para fingir. Agora você tem que encarar.
A solidão, o fracasso, a sensação de que você não foi suficiente. E é esse o pensamento que mais dói. Não que o casamento acabou, mas que você não foi suficiente para manter ele vivo. Que você não soube amar direito. Que você falhou. E não importa quantas pessoas digam que não foi só sua culpa. Que relacionamento é de dois. Que às vezes não dá certo e pronto. Você ainda se sente culpado. Você ainda carrega o peso. Você ainda acorda de madrugada pensando no que podia ter feito diferente. E o silêncio interno fica mais alto, mais denso, mais insuportável. Porque não é só sobre ela. É sobre você. Sobre quem você achava que era. Sobre o futuro que você planejou e que não vai acontecer. Sobre a versão de você que existia naquele casamento e que agora não existe mais. Você não sabe mais quem você é sem ela. Sem a rotina de vocês. Sem os planos de vocês. Sem a identidade que você construiu ao lado dela. Você era marido. Era parte de um casal. Era metade de um nós. Agora você é só você. E isso parece pouco. Parece incompleto. Parece errado. Você olha no espelho e não reconhece o reflexo. Não porque você mudou fisicamente, mas porque você mudou por dentro. Você carrega uma tristeza que não tinha antes. Um cansaço que não é do corpo. Um vazio que não tem nome. E as pessoas não veem. Porque você ainda sorri no trabalho. Ainda responde às mensagens. Ainda finge que tá tudo bem. Mas quando você chega em casa, a máscara cai. E o silêncio volta. E você volta a ser só você. Com os seus pensamentos. Com as suas dúvidas. Com o seu medo. O medo de nunca mais amar. De nunca mais confiar. De nunca mais se entregar. O medo de que essa dor nunca passe. De que você carregue essa marca para sempre. De que todo próximo relacionamento seja assombrado por esse. O medo de se acostumar com a solidão. De virar aquela pessoa que prefere ficar sozinha. Que não se abre mais. Que não acredita mais. E talvez o pior medo de todos. O medo de que você esteja melhor assim. Sozinho. Sem ninguém para decepcionar. Sem ninguém para te decepcionar. Porque se você aceitar isso, se você admitir que a solidão é mais fácil, então você perdeu algo importante. Você perdeu a esperança. A vontade de tentar de novo. A capacidade de acreditar que amor ainda vale a pena. E é esse o silêncio que ninguém fala. O silêncio que vem depois que a raiva passa. Depois que a tristeza acalma. Quando só resta uma aceitação cansada. Uma resignação silenciosa. Você não chora mais. Não grita mais. Não sente mais aquela dor aguda. Agora é só um peso. Uma presença constante. Uma sombra que te acompanha. Um buraco que você aprendeu a viver com ele, mas que nunca se fecha de verdade. E você não conta isso pra ninguém. Porque as pessoas esperam que você supere. Que você siga em frente. Que você volte a ser o de antes. Mas você não volta. Porque o de antes não existe mais. Aquela versão de você morreu junto com o casamento. E o que sobrou é esse. Esse que tá tentando. Que tá respirando. Que tá sobrevivendo. Mas que não tá vivendo de verdade. Você passa pelos dias no automático. Acorda. Trabalha. Volta. Dorme. Repete. Como se a vida fosse só uma sequência de obrigações. Como se você estivesse cumprindo o protocolo. Como se estivesse esperando algo que você nem sabe o que é. Tem momentos que você pega o celular para mandar mensagem para ela. E aí lembra. Que não pode mais. Que não deve mais. Que ela não é mais a pessoa que você divide as coisas. E você guarda. Guarda a piada que ia contar. A notícia que ia compartilhar. O pensamento aleatório que ia mandar. Porque não tem mais para quem mandar. Não tem mais quem se importe com os detalhes pequenos do seu dia. E é nesses detalhes que mora a saudade. Não nas grandes declarações. Mas nas bobagens. Nas mensagens sem importância. Nas risadas sem motivo. Nas conversas sobre nada. E talvez seja isso. Talvez o divórcio não seja sobre superar. Seja sobre suportar. Suportar o silêncio. Suportar a ausência. Suportar a versão de você que ficou para trás. Não tem manual. Não tem passo a passo. Não tem prazo para a dor passar. Tem só você. E a casa vazia. E os dias que vão passando. Um depois do outro. Sem pressa. Sem alívio. E você vai aprender.
Não porque quer, mas porque não tem escolha. Vai aprender que dor não mata, que solidão não é doença, que silêncio não é inimigo. Vai aprender que você é mais forte do que achava, mas também mais frágil, mais complexo, mais humano. Vai aprender que amor não garante nada, que esforço não garante nada, que às vezes, simplesmente não dá certo. E não é culpa de ninguém. Ou é culpa dos dois, ou é culpa de nenhum. Tanto faz, porque no fim, o resultado é o mesmo. Você sozinho, num apartamento que ainda guarda o cheiro dela, numa rotina que ainda espera ela chegar, numa vida que ainda não se acostumou com a ausência. E vai demorar mais do que você imagina, mais do que as pessoas têm paciência para ouvir, porque ninguém quer saber da sua dor por muito tempo. Todo mundo espera que você vire a página rápido, que você encontre outra pessoa, que você recomece, como se recomeçar fosse simples, como se você pudesse apagar a história e escrever outra do zero. Mas não pode, porque ela faz parte de você agora. A dor faz parte, o silêncio faz parte, a solidão faz parte, e você vai carregar isso, não como um fardo, mas como uma cicatriz. Algo que não dói mais o tempo todo, mas que ainda tá lá, marcado, visível só pra você. E talvez um dia você sente no sofá, e o silêncio não doa mais, e a casa vazia seja só uma casa, e a solidão seja só um estado, não uma sentença. Talvez um dia você olhe pra trás e entenda que o divórcio não foi o fim, foi só uma passagem, dolorosa, necessária, inevitável. Talvez você perceba que algumas pessoas entraram na sua vida para te ensinar, não para ficar, que algumas histórias têm prazo de validade, que alguns amores são temporários, e que tudo bem, que não diminui o que foi, não apaga o que viveram, não invalida o que sentiram, só termina. E terminar não é falhar, é só terminar. Mas até lá, até chegar nesse dia de aceitação tranquila, você vai sentir, vai doer, vai pesar, e tá tudo bem, porque sentir é a prova de que você ainda tá vivo, de que você ainda se importa, de que você ainda é capaz de amar, mesmo que agora esteja sangrando. Ninguém te avisa sobre o dia em que o divórcio começa a doer de verdade. Ninguém te prepara pro silêncio, pro vazio, pra solidão que não tem hora para acabar. Ninguém te conta que você vai chorar em lugares estranhos, no chuveiro, no trânsito, no meio do supermercado quando você vê o biscoito que ela gostava. Ninguém te diz que você vai evitar certos lugares, certos filmes, certas músicas, porque tudo vai te lembrar dela. E você ainda não está pronto para lembrar sem doer, mas você vai sobreviver. Não porque é forte, não porque é corajoso, mas porque não tem outra opção. E no fundo, bem no fundo, onde ninguém vê, onde nem você gosta de olhar, tem uma parte sua que já sabe que a dor passa, que o silêncio ensina, que o vazio, eventualmente, se preenche. Não com a mesma coisa, não da mesma forma, mas se preenche com novos hábitos, novas rotinas, novas versões de você que ainda vão nascer, com pequenas alegrias que você vai descobrir, com uma paz que você não sabia que existia. E você vai estar lá, do outro lado, diferente, marcado, mais silencioso, mas ainda de pé, ainda respirando, ainda aqui. E talvez, só talvez, você olhe para esse silêncio e agradeça, por ter te ensinado, por ter te quebrado, por ter te reconstruído, porque no fim, o silêncio não era punição, era apenas o espaço necessário para você ouvir a sua própria voz de novo.